Semana passada nós falamos um pouco sobre o chamado, sobre o motivo de nós termos nascido, propósito, e entendemos que a maioria das pessoas, a maioria dos jovens que aqui estão, recebe algumas dicas na sua infância, na sua adolescência, especialmente na fase da juventude, recebe algumas dicas a respeito do para que nasceu, a respeito de propósito. Nós entendemos que Deus sonhou conosco antes que nós fôssemos gerados. Ele projetou algo para as nossas vidas. Você crê nisso, amém? Ok, alright. Crendo nisso, eu te pergunto, qual é exatamente o seu chamado? Para que você nasceu? E essa é uma pergunta existencial muito profunda. Talvez seja uma das melhores perguntas a ser feitas, a você descobrir a resposta do para que nasceu. Para se relacionar com quem? Para ter qual profissão? Para falar em que área? Para alcançar quantas vidas? E existem várias perguntas adjacentes vindos da primeira, da inicial, do tronco. Hoje, eu quero falar e destacar um pouco sobre decisões. 3 decisões que controlam o meu destino. Presta atenção que eu vou falar, eu vou te passar um conhecimento profundo, bastante técnico, contundente, a respeito de destino, a respeito de visão futura, a respeito de cumprimento de propósito, porque tudo isso tem conexão clara, um tema com o outro. E eu vou te passar um conhecimento bastante profundo mesmo. Se você entender isso aqui, meu irmão, acredite, se você entender isso aqui e disser assim, eu vou fazer exatamente o que eu ouvi, irmão, daqui a 5, daqui a 10 anos, você vai ser um verdadeiro homem-bomba, uma mulher-bomba, no contexto daquilo que você faz, seja espiritualmente, seja profissionalmente, não importa a área, mas ouça, primeira decisão que controla o seu destino, primeira decisão é a sua decisão sobre o que focalizar. Porque o foco é uma das coisas mais importantes que existe no ser humano. Quando o ser humano tem foco em algo, é aquilo que a gente chama de determinação. Quando o ser humano é determinado em algo, nós estamos tendo um grande exemplo de determinação na nossa nação nesse momento. É o tempo de Paralimpíadas, né? Aliás, já está em encerramento, né, das Paralimpíadas, mas ali você encontra pessoas que tinham tudo para viver uma vida desanimada, uma vida de rejeição, cheio de traumas emocionais, e a maioria deles tem alguns traumas emocionais. Só que existe um histórico de superação muito grande, de pessoas que fizeram da derrota, de mutilações, de acidentes, de desgraças, de tantas coisas ruins, mas eles transformaram aquilo que era para ser doloroso em algo vitorioso, de destaque para a nação. Vocês certamente ouviram vários depoimentos de vários desportistas falando, cara, por causa desse esporte, por causa disso eu conheci várias nações, eu viajei, agora eu estive recentemente na Ásia, o outro diz assim, pô, eu consegui fazer um curso nos Estados Unidos, eu consegui participar, morar um tempo na América, no Canadá, eu ouvi vários depoimentos assim, você deve ter ouvido, e as pessoas dizem assim, eu jamais teria conseguido isso se não fosse esse esporte, né? Se não fosse o foco, a determinação. São pessoas que elas tinham tudo para se esconderem, para viver uma vida em depressão, uma vida desiludida, mas elas focalizaram, elas transformaram a derrota, a dor. Veja bem, repare bem, todos nós temos dores, ok? Tem pessoas que se vitimizam mais do que outras, por várias circunstâncias psicológicas, de caráter, de alma, de comportamento. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando aqui agora sobre o que você faz com a sua dor, porque todos nós temos dores. Agora, essa dor, se você usa ela para canalizar naquilo que você se predeterminou a fazer, meu irmão, você tem tudo para virar uma potência, você tem tudo para atingir sucesso naquilo que você se predetermina a fazer. Mas a questão aqui é justamente o que vou fazer. Onde devo focar? Se você foca tudo, se você quer ser tudo ao mesmo tempo, se você quer fazer tudo ao mesmo tempo, saiba de uma coisa,
dificilmente você se destacará em alguma coisa. Tem pessoas que elas querem focar tudo e elas vão vendo se dá alguma coisa, né? O cara metralha e atira para tudo quanto é lado para ver se acerta alguém, para ver se acerta alguma coisa e acaba nunca acertando nada, nem ninguém. Então a questão aqui não é o que se faz. As pessoas olham muito hoje, especialmente os jovens, eles querem escolher uma profissão. Aí sabe o que eles vão olhar? Qual é o piso salarial dessa profissão? Cara, isso é uma das maiores tolices. E quando eu atendo pessoas lá no escritório que têm dúvidas sobre o que seguir, elas dizem assim, eu estou pensando nisso e nisso, só que o problema é que isso aqui não ganha bem, né? Aí eu pergunto, quanto é que ganha? Vocês não, só ganha tanto, né? O piso salarial é muito baixo. Cara, quer dizer que você vai decidir o seu futuro, o que você vai ser, a faculdade que você vai seguir, você vai decidir todo o seu projeto baseado no que hoje o piso salarial paga. Cara, isso é uma das maiores tolices do ser humano. Ouça-me, eu vou te passar uma dica preciosa. Tudo na vida dá dinheiro. Se o seu problema, a questão da sua mente é dinheiro, escute bem o que eu estou dizendo. Tudo na vida dá dinheiro. Basta que você faça bem feito. Há muitos anos atrás, quando estava começando a sair celular, eu conheci isso, eram amigos meus, da mesma igreja, o pai de uma amiga minha, ele saiu na capa do jornal da cidade, primeira página, na capa do jornal saiu uma foto dele. Catador de lixo está usando o celular. Desse jeito a manchete. Até catador de lixo, ou catador de lixo, também já aderiu, já adquiriu o celular. Mas isso era lá no início, na época dos startups, daquele Motorola gigantesco. Muitos de vocês nem pegaram, nem sabem o que é isso. Mas ele saiu, ele foi destaque. E na época eu não tinha celular, meus pais, ninguém na minha casa tinha celular. Ninguém. Mas aquele cara que era um catador de lixo, ele já tinha celular. E ele saiu na capa do jornal porque ele era um dos melhores catadores de lixo da cidade. Ele era super conhecido, ele era super alegre, super gente boa. Ele tinha contato com uma rede de lojas. Ele sabia os dias exatos de passar em cada loja. Ele saía catando papelão com uma charrete. Ele tinha um cavalo, ele saía buscando, enfim, lixo reciclável. Escute, olha onde eu vou chegar. Algum tempo depois, esse cara foi ganhando dinheiro. Ele disse assim, eu vou pegar um empréstimo e eu vou construir um centro de reciclagem. Porque antes ele recolhia o lixo para ele vender para um centro de reciclagem. Assim como você já viu várias pessoas assim. Ele disse assim, não, eu vou pegar uma grana. Ele juntou um dinheiro e ele pegou um empréstimo, inteirou e falou, eu vou construir o meu centro de reciclagem. E aí esse cara construiu um galpão mediano, não era um galpão gigante, e começou ele mesmo a reciclar. Depois ele pegou um BNDES, pegou uma máquina gigante de reciclagem, e ele começou a crescer, e ele viu assim, opa, eu e minha família não dou conta, que era ele, a esposa, os filhos que trabalhavam, eu não dou conta mais com a minha família, vou ter que contratar pessoas. Resumindo, alguns 2, 3 anos depois, mais ou menos, esse cara já tinha mais de 20 funcionários trabalhando com ele, era uma das maiores empresas da região oeste do Paraná de reciclagem. O cara estava benzaço da vida, financeiramente falando, ele tinha sítio, tinha comprado caixa, tinha comprado um monte de coisa, e já não era mais conhecido como catador de papel. Você entende o que eu estou dizendo? Amém? Ou seja, até catar lixo dá dinheiro. Ou seja, o que eu aprendi com isso? Tudo na vida dá dinheiro. Se você está olhando para o seu futuro e você faz uma pesquisa rápida, qual é o piso salarial de tal profissão, esse é um dos maiores erros que você está cometendo. Você não pode basear o seu futuro, a sua profissão, baseado no atual piso salarial. Ok? Porque o piso salarial é para os comuns, mas aqui existe um lugar de pessoas fora do comum. Amém? Aliás, qualquer pessoa que se determine e tenha um foco numa coisa, ela sai do comum. Ou seja, eu estou te passando um conhecimento precioso, que é o poder do foco. Segundo lugar, anote aí, as suas decisões sobre o que as coisas significam para você. Ou seja, a decisão de o que as coisas significam para mim, elas têm profunda conexão com o meu destino. Porque aí, eu sei que tem muita gente anotando, mas ouça-me enquanto você anota.
quando você realmente consegue discernir pessoas de pessoas, você vai poder fazer algo muito interessante, que você vai padronizar ou classificar na sua lista de importância o que realmente é importante. Então, a primeira coisa que você precisa saber para isso é quais são as coisas que realmente significam para você e qual o grau de importância que essas coisas têm. Então, você vai conseguir mensurar. Essas pessoas ou essas coisas, elas têm um nível 5 de importância. Essas outras têm um nível 4. Essas outras têm um nível 3. É simples assim. E você coloca no topo da pirâmide, no nível 1, que tem extrema importância, que eu não posso abrir mão para conseguir chegar a esse destino, para conseguir entrar nessa faculdade, para conseguir atingir determinados clientes, para conseguir ser bem-sucedido nesses relacionamentos, o que é fundamental. E você consegue mensurar, grau 1, grau 2, grau 3, enfim. Mas existem pessoas que elas não qualificam isso. Se eu fizesse uma pesquisa aqui agora, se eu fizesse uma entrevista, escolhesse aleatoriamente 3 pessoas e fizesse uma entrevista, fizesse algumas perguntas estratégicas, vocês iam notar que as pessoas elas não sabem, elas vão vivendo no deixa a vida me levar, elas não conseguem mensurar qual grau de importância tem os estudos, qual grau de importância tem as conexões, qual grau de importância tem Deus, tem a fé, tem a espiritualidade, tem o treinamento, qual grau de importância tem o seu condicionamento físico, qual grau de importância tem a sua vida emocional. São várias perguntas que são fundamentais para que você atinja sucesso ou para que você chegue ao destino que você pretende alcançar. É sobre isso que eu estou falando. E terceira grande dica, e você pode anotar, nós estamos falando sobre as decisões que controlam o seu destino, o meu destino. A terceira decisão, e a fundamental decisão é sobre o que fazer para criar os resultados que você deseja. O que você deve fazer? Anote pessoalmente, anote em primeira pessoa, o que eu devo fazer para atingir ou para criar os resultados que eu desejo. Então você vê que uma coisa completa a outra. Primeiro, saber o que focalizar. Segundo, qual grau de importância as coisas e as pessoas têm para você. E terceiro, e não menos importante, é o que exatamente você deve fazer. Então a pergunta estratégica aqui é o quê? O que fazer para criar, para atingir, criar oportunidades e atingir o resultado? É claro que essas respostas você não irá conseguir sozinho. Você irá conseguir com pesquisa, com estudo e, sobretudo, com aconselhamentos. Então tem pessoas aqui que querem viver independente de outras, que elas querem matar no peito e ganhar a vida sozinho, e erra aqui, erra ali, em vez de simplesmente chamar quem tem de assunto, quem tem mais experiência, e tomar conselhos. Os conselhos diminuem caminhos, diminuem distâncias. Os conselhos fazem você chegar ao destino mais rápido. Conselhos evita tombos. Ouça! Sabe por que não deu certo aquele relacionamento que você insistiu? Porque você não ouviu conselhos. Sabe por que você não deu certo naquela empresa, naquela vaga? Tinha tudo para bombar, para ser promovido? Porque você não ouviu conselhos. Seu chefe falou, seu amigo de trabalho falou uma vez, falou duas. Sabe por que você não conseguiu concluir aquele curso? Porque teve uma série de conselhos que você não ouviu. Ou seja, o conselho é fundamental para que você alcance o destino desejado. E tem tudo a ver com o que fazer. Porque as pessoas que você menos espera, elas vão te dar a resposta que você precisa para o que fazer. Ouça. Às vezes tem pessoas de uma área totalmente diferente, pessoa que não tem nada a ver, e numa simples conversa, 5 minutos, papeando, você tem um destino revelado, grande, recebe uma grande dica. Você, cara, é claro, por que eu não pensei nisso antes? É por aqui. Se eu fizer isso, eu vou conseguir alcançar. Essas 3 decisões, eu te dei um conhecimento preciosíssimo. São 3 decisões que você precisa costumar a tomar. Você sabe que a decisão, a tomada de decisão, aliás, a tomada de decisão é um exercício.
Você precisa gostar de tomar decisões. Você não pode ser a pessoa que protela as coisas, que deixa tudo para amanhã. Você já deve ter ouvido esse ditado: não deixe para amanhã o que você pode fazer. Para de protelar as coisas. Aprende a gostar de tomar decisões. E essas 3, especificamente, elas definem o teu destino. Então você pode chegar a um destino de muito sucesso, ou você pode ser só mais um naquilo que você faz, na sua família, se você não aprender a lidar com as decisões. Eu quero citar uma frase para você que mexeu muito comigo. Ouça só. Se você não controla essas 3 decisões, você não controla a sua vida. Essas 3 decisões que você anotou, se você não as controla, você não controla a sua vida. Quando essa frase veio, ela mexeu muito comigo. Se alguém desfruta de mais sucesso que você em qualquer área, é porque essa pessoa está decidindo tomar mais decisões do que você. Ou seja, até quando você vai protelar algumas decisões? Até quando você vai deixar para frente os pontos finais? Se você tem uma história, vive uma história e você sabe que essa história não vai para frente. É um relacionamento que já começou errado, você sabe que vai dar errado. É um trampo que começou errado, vai dar errado. É um grupo de convivência, sei lá, é uma área, você já sabe, cara, você tem certeza que aquilo não vai levar para frente, você fica protelando. Ah, mas vamos ver, vamos chegar até o final do ano, vamos ver no final do ano, quem sabe as coisas mudam. Ah, não, vamos ver. Setembro não é um bom mês de tomar decisão, né? Tipo, as pessoas vão inventando desculpa, sabe? Tem umas desculpas assim. Ah, não, mas sabe o que é? Está no meio do mês. Não, acabou de receber, não dá para falar agora. Quanto mais, ouça, quanto mais você protela, quanto mais você leva para frente, empurra a barriga, mais prejuízo você tem. Eu estou falando com você, jovem, que é ativo, que você... Cara, eu estou falando com jovens muito especiais, ouça-me atentamente. Aprenda a gostar de tomar decisões. As decisões, elas vão te levar na hora certa, no caminho certo, a pessoa certa, que vai liberar o teu destino. Isso é fato. Agora, diante dessa introdução, você vai ler comigo 1 Samuel 17, vamos lá. 1 Samuel capítulo 17, a gente vai ver a tomada de decisão de Davi, que é um exemplo para nós. Versículo 8, a partir do 8, vamos ler? Então Golias parou e bradou às tropas de Israel: por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que venha lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu vencer e ferir, vocês todos serão nossos escravos. 10. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos as forças em combate, homem contra homem. Até aqui. Observe bem o que eu vou lhe dizer. Estava de um lado as tropas de Israel, do outro lado as tropas dos filisteus. Eles iam entrar em combate, muita gente ia morrer, e no final quem sobrou vivo é que ganhou a batalha. Assim que funcionam as guerras, pelo menos naquela época, assim que funcionavam as guerras. Aí eles falaram assim: para não haver tanta matança, Golias decretou isso: ó, vocês escolhem um homem aí para vir lutar comigo, quem ganhar... A gente viu essa cena naquele naquele filme do... Como é que é o nome daquele filme? Alguém me lembra? Estou lembrando agora. Troia, exatamente. Pô, não vi, quem viu Troia aí, rapaz? Os rapazes estão meio assim por causa do Brad Pitt, né? Mas rolou essa cena lá em Troia, né? Eles chamaram o principal guerreiro de uma banda, o principal guerreiro do outro, que vencesse era o que ia ser senhor da outra nação. Foi exatamente isso que rolou aqui. Olha só o que eu vou te falar. Presta atenção. Nós estamos falando sobre Davi.
Davi ouviu esse discurso. Ele ficou sabendo sobre o que aconteceu. E você sabe, ele disse assim: quem é esse incircunciso para ofender o povo de Deus, para falar mal do Deus vivo? Mas não foi apenas essa situação de desaforo. Davi, ele se levantou naquele momento por alguns aspectos. E ele tomou a decisão, ouça o que eu estou falando sobre decisão. Ele tomou a decisão na hora certa. Uma decisão que conectava ele ao chamado. Lembra que nós falamos sábado passado? Davi ele não tinha 100% de clareza do chamado. Lembra? Nós falamos sobre isso. Ele foi ungido, o profeta Samuel derramou óleo sobre a cabeça dele, mas não disse do que se tratava. Você não sabia dessa. Ele foi ungido, ele foi recebendo dicas. E depois ele passou um tempo no palácio com Saul. Ele certamente teve um tempo de relacionamento com Saul, porque eles eram íntimos, ele servia pessoalmente a Saul. Em algum momento ele soube da história que Saul foi ungido a rei com o mesmo chifre que Samuel usou, com um óleo especial que Samuel usou. Ele disse assim: opa, você foi ungido a rei com esse chifre, com esse óleo, o que é isso? Ele começou a ter dicas do destino dele. Ele falou assim: opa, eu tenho tudo para ser um rei. Eu fui ungido com óleo especial, eu sinto um chamado, Deus me exaltou no meio dos meus irmãos, me exaltou na casa do meu pai. Ele estava com o coração no projeto futuro. Ouça, ele ainda não era nada, ele não era ninguém, ele era um garoto. Ele foi levar comida para os irmãos. Você já cansou de ouvir essa história? Os irmãos é que estavam na guerra, ele foi levar comida para os irmãos. Quando ele ouviu essa conversinha aqui do Golias, que negócio é esse? Se a gente perder, a gente vai ser escravo disso aí por causa de um homem. O povo inteiro de Israel vai padecer sendo escravo por causa de um homem, numa batalha. Sabe o que ele fez? Ele disse assim: eu sou o cara para essa batalha. Mas a Bíblia diz que ele era baixinho, ele era de pouca estatura. A Bíblia diz que ele era um garoto para lutar com um gigante de quase 3 metros de altura. O povo inteiro estava se morrendo de medo. E teve um que teve coragem e tomou uma decisão. Sabe por que ele tomou essa decisão? Ouça. Davi não era rei, mas ele já tinha o coração de rei. Você pode ainda hoje não estar conectado diretamente ao seu chamado, mas entenda que se Deus colocou algo no seu coração, é para você começar a exercer o que Deus plantou no seu coração, onde você está, com a pessoa que você está, com as oportunidades que te aparecem. Esse era um pensamento de um rei. Ele disse assim: calma, o povo inteiro vai padecer por causa de um. O pensamento do rei é o pensamento protetor, é o pensamento que pensa na comunidade inteira, pensa no todo. Ele diz assim: não, mas como vai ser daqui a 10 anos o povo como escravo? Daqui a 20 anos nós vamos ser escravos dos filisteus, esse bando de incircunciso, esse bando de idólatras. Como que nós vamos ser escravos deles? Esse é o pensamento de um rei. Ele ainda não era rei, ele não tinha convicção, aliás, a única coisa que ele tinha era a unção e o Espírito Santo. Ele não tinha nascido na família real. A família dele não era próspera, ele não era o mais popozudo, ele não era o mais bombadão, ele não era o guerreiro mais conhecido, porque foi assim que elegeram Saul. Ele não tinha nada, nenhuma das características para ser rei, mas ele tomou uma atitude de rei. Ouça o que eu vou te dizer, ouça. Tem pessoas aqui que sentem chamado de ser pastores, de ser missionários, de ser um grande líder espiritual. Ouça-me, você não precisa ser ungido para ser pastor, estar no altar para ser pastor. Você pode começar a ser pastor no seu GC, na sua supervisão, na sua coordenação. Você pode começar a ser usado como uma tocha viva do Espírito Santo de Deus. Onde Deus te colocou, é para hoje. Se Deus está te chamando para algo, começa a arregaçar a manga, dizer: Deus, eu estou aqui, pode me usar. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu sei que eu estou falando com muita gente que tem chamado, que o Espírito Santo tem ardido com coisas no seu coração, tem te dado dicas a respeito do teu futuro. Aí você diz assim: não, então quando chegar, então quando me promover, então lá a gente vê, né? Lá a gente estuda, lá a gente ora, lá a gente vê o que faz. Segunda coisa que destacou nessa história de Davi, está no versículo 26, lê comigo. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado:
que é que receberá o homem que matar este filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Olha o pensamento de rei, olha a cabeça de rei. Ele estava falando da nação. Olha só, gente. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado, e lhe contaram sobre a recompensa. Você está com caneta aí? Grifa isso aqui, marca isso aqui, irmão. A recompensa para quem conseguisse aniquilar a Golias. Qual era a recompensa? Vamos ler. 25. Os israelitas comentavam entre si: visto que aquele homem enorme que subiu, é uma pergunta, vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. E o rei dará grandes riquezas a quem vencer. Olha a recompensa aí. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Cara, isso é demais, isso é demais. Davi, antes de entrar na peleja, antes de entrar na guerra, ele fez uma pesquisa. Olha as dicas, cara. Isso é demais, cara. Ele fez uma pesquisa de mercado. Peraí, chamou os caras aqui. Diz aí, como é que é esse lance aí de recompensa? O cara que se atrever lá e que ganhar essa batalha, vai ganhar o quê? Como é que é esse negócio aí? Ele se informou. Aí quando ele ficou sabendo que a pessoa que ganhasse ia ser genro do rei. Ah, não, meu irmão, você não está entendendo. Ia entrar na família real. Ouça, Davi não tinha a menor chance de se tornar rei. De repente, ele viu uma luz lá no fim do túnel. Sabe por quê? Era natural que o próximo rei seria o filho de Saul. Saul tinha filho. O primogênito. Era natural. Mas ele viu uma luz lá no fim. Ele disse assim: se eu pelo menos for genro, se eu estiver por ali, na família ali perto, pode ser, quem sabe, que um dia eu realmente me torne rei. Que aquela unção que Samuel derramou realmente tem a ver. Ele viu uma luz no fim. Ouça, você não precisa de uma grande oportunidade para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você não precisa achar um grande anúncio, entrar num grande negócio gigantesco que tem tudo para dar certo. Você só precisa de uma luz no fim do túnel. Ouça, se você enxergar uma luz no fim do túnel, Deus vai fazer essa luz se tornar claridão na tua frente e vai abrir as portas do céu para você e te fará um vencedor. Cara, ele viu uma chance mínima. Pô, eu vou ser rico, parar de pagar imposto, vou abençoar a casa dos meus pais, vou honrar meus pais, e ainda vou ter uma leve chance de estar ali por dentro da família. Era uma oportunidade de nada. É uma oportunidadezinha que ele não perdeu. Quantas vezes você já deixou passar oportunidades? Quantas oportunidades na sua vida você já perdeu? Por medo? Por vergonha? Você sabe do que eu estou falando? Por dor, por descrédito, por falta de confiança em si mesmo. Quantas oportunidades você vai perder mais na vida? Ouça, a gente tem um Deus de recomeço? Tem sim. E Ele te trouxe aqui essa noite para recomeçar. Mas a partir dessa noite, para de perder a oportunidade na sua vida. No final eu vou tocar num ponto crucial. E você vai entender a importância das decisões, a importância de não perder a oportunidade. Terceiro fator de destaque nessa história de Davi é da ousadia. Ele deu um passo naquilo que parecia ser impossível. Um moleque, baixinho, venceu um gigante. Ele teve coração de rei, ele teve atitude de rei, ele enxergou uma oportunidade, uma luz no fim do túnel. E ele foi ousado. Se você realmente crê naquilo que Deus te chamou, para de guardar-se. Para de ser tímido, envergonhado. Para de ser acanhado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que a fé sem obras, ela é morta. Então se você realmente crê,
E eu posso fazer uma pergunta aqui, quem crê? Eu imagino que todos vão levantar a mão e eu creio. Chegou a hora de tomar atitudes. Chegou a hora de tomar atitudes. Não tem como você expressar a sua fé sem atitudes. Não tem como você ser vencedor. Não tem como você atingir o teu propósito se você não tiver atitudes. Essa mensagem de chamada é uma mensagem que mexe muito com o meu coração. Ontem eu dei um breve testemunho em 3, 4 minutos. Que há pouco mais de 10 anos atrás eu era um desviado. Eu vivia nos bares, eu vivia na noite, eu vivia totalmente desiludido da vida, desacreditado. Por uma ferida que eu tive na igreja. Não foi uma ferida do mundo, não foi o mundo que de certa forma me seduziu, tudo começou com uma ferida na igreja. Eu não sei por que Deus está me levando a falar isso, eu não tinha preparado. Ele só pode estar me levando a dizer isso por um motivo. Tem pessoas aqui que carregam feridas dentro da igreja. Tem pessoas aqui que carregam mágoas, porque o líder disse algo, porque o discipulador, porque o supervisor, porque o pastor, porque o fulano. Ouça. Ouça o que o Espírito quer fazer. Davi era um cara cheio de mágoas, cara. Muito. Mas mesmo cheio de mágoas, ele entendeu que ele não podia perder a oportunidade. Então está na hora de você transformar as suas mágoas, a sua dor, e potencializá-las em atitudes. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer essa palavra para você. Ele vai transformar as suas mágoas, as suas dores, Ele vai transformar isso em atitudes. E existe um caminho para potencializar tudo que Deus tem em você. Para potencializar o seu dom, para potencializar o seu chamado, para potencializar as dicas que Deus te dá, existe um caminho chamado Espírito Santo de Deus. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, irmão, tudo aquilo que era fraco, Ele passa a fazer forte. Tudo aquilo que era vergonha, Ele passa a transformar em ousadia. E tudo aquilo que era dor, Ele passa a transformar em sucesso, em sorriso e em vitória. Se é esse o Espírito que você crê, aplauda Ele, glorifica Ele. 10 anos se passaram e eu estou aqui. E você? Onde você vai estar em 10 anos? E eu torço, oro diante de Deus, para que daqui a 10 anos você venha atingir multidões muito maiores. Para que daqui a 10 anos o teu ministério, o teu chamado, o teu dom venha alcançar muito mais pessoas. Para que você venha realmente se destacar de forma muito mais potencializada. Chegou a hora de Joinville conhecer os melhores médicos, os melhores políticos, os melhores atletas, os melhores economistas, os melhores engenheiros. Chegou a hora de Joinville conhecer os melhores gerentes, os melhores executivos, os melhores vendedores. Chegou a hora de Joinville conhecer os melhores professores, os melhores palestrantes, os melhores educadores. Chegou a hora de Joinville conhecer. É você que Ele está chamando, é você que Deus está chamando. Desenterra esse talento, começa a ser ousado, começa a tomar decisão certa e enxergar a oportunidade. É uma luz, é pequenininha, parece que não é nada, mas é isso que Deus preparou para te exaltar. É isso que Deus preparou para te exaltar. É aquela pessoa que ninguém acredita, é aquela empresa que está quase falindo, é aquela área que ninguém mais olha. Essa Deus escolheu para te exaltar. Você não precisa de uma grande chance, de um grande negócio. Deus gosta de escolher as coisas que são desacreditadas do mundo. Ele gosta de escolher as coisas loucas. Ele escolhe as coisas que não são, para chamar a atenção dos que são. Oh, meu Deus. Chegou a hora de nós sermos tochas do reino de Deus nessa cidade, amém? Amém? Para fechar, eu preciso te passar essa informação que é muito importante.
e ela diz respeito à sua alma, à sua mente. Ouça, se você está anotando, eu vou passar rapidamente, você vai pegar o conteúdo. E é muito bom a gente intercalar assim, assuntos espirituais, que dizem respeito à fé, e assuntos comportamentais, que dizem respeito às suas crenças, às crenças limitantes, ao que você pensa, ao que você acredita, às suas convicções. É muito bom a gente fazer esse paralelo. E o que eu vou te falar agora é de como a sua mente funciona. Como que a nossa mente, como que nós somos programados para tomar atitudes, para ter determinados comportamentos. Escute só. Basicamente, a nossa mente funciona, num contexto geral, em 5 elementos. Então são 5 coisas. Primeiro, as suas convicções básicas e as regras inconscientes. É bom você entender isso. Segundo, os valores da vida. Os valores que você tem na vida não são os mesmos que o meu. Não é o mesmo que o teu amigo de trabalho. Não é o mesmo que o teu colega de sala de aula. São valores diferentes, por culturas, criações diferentes. Mas a sua mente também ela se baseia em terceiro lugar nas suas referências. Você pode estar na mesma área, pode ser criado na mesma família, pode ter tudo igual, mas tem referências, tem pessoas que te chamam atenção, coisas, empresas, marcas, que te chamam atenção, que são diferentes. A nossa mente ela precisa de referência. Nós temos uma mente altamente associativa. Você está ouvindo a minha mensagem e você fica analisando, eu já ouvi essa mensagem de outro pregador. Ah, ele está falando que nem fulano. Ah, ele usou a mesma brincadeira que ciclano. Ou seja, nós estamos toda hora associando. Nós estamos associando porque a nossa mente ela funciona à base de referências. Quarto ponto, as perguntas habituais que você faz a si próprio. Agora o problema é quando tem pessoas que nem fazem essa pergunta. A autoanálise, aquilo que nós dizemos. Quando você acordar, ore, busque o Espírito Santo, faça uma análise, se questione, diga assim, o que eu preciso fazer hoje, Espírito Santo, para vencer? Com quem eu preciso falar? Onde eu preciso ir? As perguntas que você faz a si próprio, é assim que a sua mente funciona, ela funciona à base de perguntas. Quinto e último tópico, anote, os estados emocionais que você experimenta a cada dia. Isso é fundamental. Isso determina o funcionamento da sua mente, da minha mente. Qual é o estado emocional? Como que eu subi a esse púlpito para pregar? Será que eu estava animado? Será que eu estava feliz? Será que eu estava triste, amunado, chateado com coisas que aconteceram ao longo do dia? Isso determina altamente o poder dessa mensagem, como que eu vou comunicar a vocês. Isso determina a sua atitude, o seu comportamento, o seu pensamento, as metas que você faz a si próprio. Isso determina aquilo que você quer atingir naquele dia, naquela semana. Isso é fundamental. Os sentimentos, por isso você precisa aprender a lidar com sentimentos. Tem horas, a maioria do tempo, ele precisa ser deixado de lado para a tomada de decisão correta. É muito legal estudar sobre isso, eu não tenho tempo para discursar, mas a maioria, mais de 90% das nossas decisões, elas são tomadas em emoções e sentimentos. Ok? Isso é algo totalmente inconsciente. Por isso que quando você vê uma propaganda de TV chamativa, que tem uma música legal, ou que te conecta com algo do seu passado, você fica tendencioso àquela marca, você se sente atraído a consumir determinado produto ou serviço. Porque a nossa mente ela está atrelada aos sentimentos, às emoções. Amém? O relacionamento sinérgico que você tem com estes 5 elementos exerce uma força responsável por impulsioná-lo ou pará-lo. Vou repetir, o relacionamento, como você lida com esses 5 tópicos que eu disse, eles são responsáveis por te impulsionar ou por te frear, ou por te parar. Ou seja, como você está hoje? Você se sente parado? Talvez você não está dando valor a esses 5 tópicos básicos. Você se sente impulsionado? Às vezes você diz assim, às vezes eu me sinto um moleque onde eu estou, porque eu estou longe demais, eu falo com pessoas influentes, você sente que você está indo além. Isso tem a ver com a relação que você tem com esses 5 elementos. E é importante você entender isso. Isso determina o que você faz, o que você não faz. Isso determina também o porquê você não faz certas coisas que sabe que deveria fazer. Entendeu ou não? Lembra daquela história de Paulo? O mal que eu não quero fazer, isso tenho feito, mas o bem que quero fazer, isso não consigo. Lembra? Mais ou menos isso. Aquilo que você sabe que precisa fazer, mas não tem feito, tem uma conexão total com a sua mente. É claro que o Espírito Santo nos impulsiona, é claro que a fé é fundamental nesse processo, irmão.
O Espírito Santo, ele promove, ele impulsiona, ele dá um empurrão, ele te mostra, ele revela, ele limpa, ele protege, ele tem uma série de atributos, mas ele não faz tudo. Ouça! Se você está esperando chegar um anjo, Deus resolver tudo na sua vida, você vai ser mais um na multidão a ficar esperando. Ele não faz aquilo que é para você fazer. Existe uma frase muito boa e ela tem um sentido lógico nela. Ela diz assim: Deus faz aquilo que é impossível. O que é possível, Ele está esperando que você faça. Você entendeu? Você quer uma chance, uma oportunidade sobrenatural, quer algo impossível aconteça? Creia, Deus está prontinho para te fazer. Ele já separou a bênção nos lugares espirituais para fazer, não é isso que Efésios 1 diz? Já está lá separado, te esperando. Agora, quando que você vai fazer a tua parte? Quando que você vai fazer aquilo que você tem que fazer? Ele não age no seu lugar. Não sei se você sabia disso. Alô? Ele não toma a responsabilidade que é tua. Ele já tem as dele. E cá entre nós, são bem difíceis. Difíceis não, impossíveis. Está esperando o impossível? Deixa com ele. Agora, o que tem que ser feito? Faça já. Ouça com atenção. Existe algo, não importa a área, não importa a circunstância, não importa o tempo, o método, existe algo que nos paralisa. O que é capaz de te paralisar? Mesmo você consciente, mesmo você bem treinado, mesmo você com convicção clara de chamado, mesmo quando você se enche, cara, de Deus e você recebe palavras proféticas, você tem tudo para dar certo. Existe uma coisa simples que te para, não faz você dar um passo. Eu estou falando do medo. O medo nos paralisa. Não importa se você está muito bem ou se você está mal. Não importa o nível do seu treinamento. O medo nos paralisa. E quando eu olho para a Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito do medo? Basicamente, ela fala de dois aspectos, mas algumas palavras são similares. Ouça bem. A Bíblia menciona em alguns textos o temor, que existem pessoas que confundem o temor do medo. Entende o que eu falo? Vou ler um versículo aqui rápido para você entender. Salmo 111 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 14 diz assim: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, possui refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Temor, não medo. Existe uma outra coisa que é muito parecida. Você há de concordar comigo. Como diferenciar o temor do medo? Eles são muito parecidos, mas o resultado e a forma como são feitos são totalmente diferentes. O medo é algo trágico. Aí você pensa, temer ou não temer? Eu vou te dar um exemplo de temor, para você conseguir diferenciar bem um do outro. Sabe o que é temor? Você está se relacionando com uma pessoa, você está começando ali, vai querer namorar, você está apaixonado já, você está gostando demais, é a pessoa do seu sonho, linda, bonitinha, tal, tem tudo dos atributos lá que você botou na lista de oração, é ou não é? Está entendendo? Já preencheu todo o checklist, tá da hora, você tem que dar. É essa? Achei, Jeová. Mas aí você fica com receio, um temor no seu coração. Por quê? Você ainda não recebeu o ok do céu. Sabe, quando você, não, mas está faltando, Deus ainda não deu aquela confirmação, Deus ainda não deu aquela resposta, entendeu? Aí você fica sempre com medinho, tá entendendo? Não fica com medinho lá no fundo, fica assim, mas será? Tá entendendo ou não? Esse medinho, esse é o temor. Esse é o temor do Senhor. Por quê? Porque você entendeu a importância de entrar num casamento que Deus projetou. Está entendendo? Como você entendeu a importância disso, de ter a bênção de Deus, de casar com a pessoa que Deus projetou para você, aí você diz assim, cara, eu preciso orar mais sobre esse relacionamento. Isso é o temor, que é muito bom. Você está sendo sábio.
Aliás, você está começando a ser sábio. Para você ser um sábio completo, você ia primeiro esperar essa resposta para depois se apaixonar. Por isso que o temor não é a sabedoria por completo. O temor é só o princípio da sabedoria. Agora existe o oposto, embora seja parecido interiormente, que é o que nós chamamos de medo. O medo é aquilo que te freia, aquilo que te paralisa, te desencoraja. Você se sente incapaz, você se sente inato, você olha os riscos. Você diz assim, não, mas fulano não deu certo, Beltrano não deu certo, mas isso aqui não foi, não, é comigo. Você fica paralisado. Você se sente menor, desprezado. Porque você se sente mal treinado, sem experiência suficiente, você fica paralisado. Está entendendo? O medo ele pode ser alimentado ou ele pode ser explicado por várias circunstâncias. Está entendendo? Consegue compreender isso? Várias. O tempo, as pessoas, o lugar, a corporação, a instituição, o sentimento, a emoção, o histórico, a família, o sangue, a doença, o diagnóstico, a análise, a pesquisa. Eu não estou falando da circunstância, ouça, eu estou falando de algo mais profundo, eu estou falando da raiz. Eu não estou